aí, galerinha, vamos lá? Hora da gente falar da Hora e a Vez de Augusto Matraga, do livro Sagarana, de Guimarães Rosa. É o seguinte, se você começou por esse vídeo só pensando no conto, eu quero que você volte lá na introdução do Guimarães Rosa e veja um pouquinho dessas características do livro como um todo e especialmente do Guimarães Rosa, porque aquelas características valem para todos os contos e também vale para A Hora e a Vez. Se você já fez isso, beleza. Qualquer coisa, volta lá, tira suas dúvidas e aí volta pra cá, ok? Bom, vamos conversar sobre A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Junto com o primeiro conto, Burrinho Pedrez, que é quase uma novela, ele é bastante extenso, com bastantes narrativas, bastantes causos aí no meio, então vamos conversar sobre o que acontece aí ao longo desse conto. Vamos lá. Então, a gente começa falando aí do Nhô Augusto, Augusto Esteves, e Matraga, não é nada, não é isso? Então, a gente pode dividir a história em 3 grandes momentos e também 3 fases do nosso protagonista. A primeira fase, que é o homem mau, a segunda fase, que é o homem santo, e a terceira fase, o justiceiro. E eu já coloquei também aqui os lugares onde isso acontece, que também são importantes, tá? Isso é importante você ter essa localização, porque acontece em 3 lugares diferentes e também 3 lugares de espírito diferentes desse personagem aí. Quem é Augusto Matraga? Quem é Nhô Augusto? Ele começa a ser um cara extremamente ruim, amargo, egoísta, que maltrata a sua mulher, Dionora, maltrata a sua filha também. Então, ele é um cara extremamente egoísta que só pensa nele. E a nossa história começa numa noite de quermesse, onde ele vai arrematar a prostituta Sariema. E essa própria prostituta ele vai acabar dispensando, porque ela é magra demais, e até vai humilhar um capial que gostava dela. E nessa noite de quermesse, onde a esposa e a filha deveriam ser transportadas de volta pelo nosso Kim Recadeiro, que trabalha para o Matraga, ela vai aproveitar, a esposa vai tomar coragem e vai fugir com o Ovidio Moura, que já tinha convidado ela várias vezes para fugir, e ela aproveita nessa chance e acaba fugindo de vez com ele. O que acontece é o seguinte: o Matraga ele vai chamar os seus capangas para tentar resolver isso, só que ele descobre que os próprios capangas traíram ele. E os capangas fugiram e agora trabalham para o Major Consilva. E ele vai até esse Major Consilva para reaver os seus capangas. Só que quando ele chega lá, ele toma uma surra homérica e ainda é marcado feito gado. Então, já pega aí essa característica, olha, é marcado feito gado. Então, veja a característica animalesca sendo jogada em cima dele. Então, o homem mau, o lobo, o selvagem. Então, de novo, as características animalescas sendo trazidas para esse personagem humano, tá? Perceba que como isso acontece várias vezes ao longo dessas nossas narrativas presentes aí no Guimarães Rosa, ok? Então, à beira da morte, eles achando que ele tinha morrido, na verdade, ele, à beira da morte, ele vai ser salvo por um casal de pretos velhos, que são a Quitéria e o Serapião. E eles vão acabar fugindo, e nessa fuga que ele vai acabar rezando, ele vai receber a extrema-unção do padre, vai se confessar, e ele acaba melhorando, ele acredita, ele se entrega a Deus, ele acaba se convertendo. E aí a gente chega para a segunda fase, que é o santo. Então, um bom tempo vai se passar dessa primeira fase para a segunda, e ele vai abdicar todo esse passado dele. Então, acabaram-se as festas, a bebedeira, as mulheres, a putaria, o caráter muda, ele se dedica à religião, ele se dedica à oração, ele se dedica a Deus, ele vai se entregar a Deus, e toda vez que ele se preocupa ou ele está tenso, ele vai rezar, ele vai orar, e ele sempre vai estar com o mantra dele: cada um tem a sua hora e a sua vez. E é isso que vai fazer com que ele se mantenha firme o tempo todo. Cada um tem a sua hora e a sua vez. Cada um tem a sua hora e a sua vez. Então, é isso que vai fazer com que ele fique no foco. Mas, até pensando nessa questão do aspecto religioso, é interessante a gente pensar que dentro do aspecto religioso a gente lida com a tentação. E a tentação, ela vai vir de 2 formas. A primeira forma é com as notícias do passado, que ele vai ficar sabendo que o Kim Recadeiro morreu em nome dele, tentando defender o próprio Nhô Augusto, na honra do Nhô Augusto, e descobrindo que a sua filha virou prostituta.
Essas informações confundem o Nhô Augusto, vão deixar ele extremamente nervoso e ele vai ficar dividido aí, esse conflito pessoal entre a vingança e a aceitação. E de novo, ele vai encontrar as forças na oração, na figura divina que ele vai buscar essa calma, essa paz. E de novo, então, perceba como a tentação vai buscar, mas de novo, cada um tem a sua hora e a sua vez. Perceba então que mais uma vez vai aparecer a tentação, só que agora na figura do Joãozinho Bem-Bem. E esse Joãozinho Bem-Bem vai aparecer com os seus jagunços aí também, e o Joãozinho Bem-Bem, ele é uma figura que vai ver no Matraga a pessoa que ele era, e vai ver tipo, meu, como que esse cara aí é todo santinho assim, meu, o cara é bom, ele atira, eles estão brincando de atirar, no segundo tiro o cara já mata lá, e... como que esse cara é bom? Porque esse cara leva jeito. E o Joãozinho Bem-Bem chama o Matraga para fazer parte do bando deles e, de novo, a tentação, olha a tentação se aproximando. Ele, não. Ele fica tentado. Mas ele está firme no plano dele de ser o santo, de estar focado, de ser uma nova pessoa, de ser aquilo que ele se propôs a ser a partir de agora, ok? Num determinado momento ele vai acordar e ele vai ver as aves de arribação. E ele percebe que esse é um movimento de partida, de transição. E ao ver esse movimento, essa transição, ele vai perceber que também é hora de ele partir, que está na hora dele partir. Então ele vai subir e vai embora, vai sem rumo. Então, vamos para a terceira parte aí, que é o Justiceiro, que se passa no arraial de Rala-Coco. O que acontece aí é que, mais uma vez, de novo perceba a presença da tentação. Então, quando ele chega no arraial de Rala-Coco, ele vai mais uma vez encontrar o Joãozinho Bem-Bem. Aí, ó, a presença da tentação. Olha o que vai acontecer. O Joãozinho Bem-Bem, ele vai estar lá vingando a morte do Juruminho. O Juruminho é um personagem que já apareceu antes. O Juruminho é um personagem que tem uma relação já com o Nhô Augusto, assim como o próprio Joãozinho Bem-Bem. Isso é uma coisa importante a gente conversar. Existe uma relação de amizade muito forte entre o Joãozinho Bem-Bem e o Nhô Augusto. Essa relação mostra muito a conversão dessa passagem da primeira fase para a segunda fase. Quando ele se torna esse santo, ele vai abraçar essa causa aí, ele vai cuidar do Joãozinho Bem-Bem, mesmo que seja até antagônico o Joãozinho Bem-Bem ser esse cara ruim, ele vai cuidar, ele vai proteger e vai criar esse laço amistoso, ok? Então, quando ele chega no arraial de Rala-Coco, ele vai encontrar o Joãozinho Bem-Bem vingando a morte do Juruminho. E aí é que vai encontrar o grande momento, a hora e a vez, o momento do justiceiro que ele vai poder ser, para poder pagar todos os crimes e conseguir limpar a história dele. Então, olha o que acontece. De novo a tentação vai aparecer. O Joãozinho Bem-Bem vai provocar, ele vai convidar mais uma vez o Matraga, vem fazer parte do bando, entra aqui. E mais uma vez o Matraga vai falar não. E aí, o que vai acontecer? A gente vai encontrar o pai do moço que matou o Juruminho, e o pai vai se jogar na frente do Joãozinho Bem-Bem falando, por favor, pelo amor de Deus. Então ele vai apelar para a divindade, vai apelar para essas figuras divinas. Quando o velhinho faz isso e o Joãozinho Bem-Bem está lá ameaçando, dizendo que vai matar para fazer a vingança dele, aí entra a figura do Matraga, essa mudança, essa caracterização importante bem no final, que é esse momento, essa escolha final. O que vai acontecer agora? Ele vai se juntar e vai vingar ou vai proteger o velho que apelou para as figuras divinas? Isso tuca, isso provoca o Nhô Augusto, porque ele se identifica com isso, ele sabe o que é a redenção. E aí ele escolhe o lado dele. Ele vai falar, ó, perdoa a amizade, isso não é uma brincadeira, mas se você fizer isso, você vai ter que passar por cima do meu cadáver. E aí começa o enfrentamento, começa a briga dos dois de verdade. E é uma luta homérica. E, de fato, eles vão acabar morrendo, mas essa é a parte interessante. Mesmo à beira da morte, eles ainda mantêm o laço de amizade. Pela honra, pela bravura, até para eles conseguirem serem amigos no pós. E, antes de morrer, o Matraga, ele busca ali na região ver se tem algum amigo, algum conhecido, ele encontra um quase parente ali e ele deixa um recado final. E nesse recado final, ele fala,
ele pede para mandar bênção para a filha dele, onde quer que ela esteja, e ele deixa um recado também para a esposa, para a ex-esposa, né, para Dionora, que tá tudo bem, que tá tudo certo. E depois morreu. É interessante como termina o conto. Depois morreu, simplesmente, ponto final. Essa é a hora e a vez. Ele sai da pessoa ruim que ele era, passa por uma transformação divina, literalmente divina, porque é na figura de Deus, na figura da oração, que ele vai encontrar essa transformação, e ele consegue fazer justiça com as próprias mãos, consegue honrar e consegue transformar-se na pessoa que ele buscava ser depois dessa transformação. E com isso, a gente fecha os 9 contos do livro Sagarana, de Guimarães Rosa, e faça essa junção com tudo aquilo que nós discutimos no começo, quando a gente falou de Guimarães, das características dele, das características da terceira geração modernista, desse caráter filosófico, desse caráter fabuloso, fabulista, dessa noção do folclore, do espaço geográfico, de como todas essas informações se juntam para fazer essa caracterização desse sertão mineiro que é colocado para a gente aí. Acima de tudo, como a gente também falou lá no começo, não se esqueça que esse produto é um produto que, como o próprio Guimarães fala, é um produto de carinho pela terra dele, é um produto de carinho pela arte, é um produto de inovação pela linguagem, pelos neologismos. Então, aceite o desafio de ler Guimarães, por mais que haja uma resistência inicial, um desconforto inicial. Imagine-se nesse cenário, imagine-se próximo dessas personagens, imagine-se nessa situação. Você só vai conseguir entender, e não só Guimarães, qualquer outro livro, qualquer outra poesia, qualquer outro trabalho artístico, literário, não só na literatura, mas qualquer obra de arte. Você precisa se afetar para você conseguir entender isso. Afete-se pela arte, sinta essa arte, coloque-se no espaço que você vai conseguir entender melhor. E é uma jornada, então faça parte da jornada e, assim como a jornada do Nhô Augusto, cada um tem a sua hora e a sua vez. E também a sua vez vai chegar. Sucesso, bons estudos. Até mais.